Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia. Hoje, começando a semana, dia 7, segunda-feira, 7 de abril, quinta semana, nos dirigindo para Domingos de Ramos e depois Semana Santa, grande semana de todos nós cristãos. Vamos hoje então meditar palavra de Deus, onde que Jesus diz que Ele é a luz. Vamos meditar ao Senhor, a sua palavra, para que Ele venha nos iluminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje, o evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12 até o versículo 20. Jesus ele começa na liturgia de hoje, do evangelho dessa segunda: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que ilumina todos nós. Jesus é a luz que nos faz caminhar nele mesmo, que é o caminho. Ele é a luz que nos ensina a verdade. Ele é a luz que nos ensina a verdadeira vida. O mundo não vive isto. O mundo vive em trevas. Ele não tem um caminho certo, porque está nas trevas. A vida tem se perdido porque não tem essa luz. Jesus é caminho, verdade e vida. O mundo vive uma mentira porque não tem a luz de Jesus. Mas Jesus ele se fala e ele se coloca: eu sou a luz do mundo. Aquele que me encontrar terá a vida e a vida em abundância. Não andará nas trevas porque tem a luz do mundo. Jesus então faz essa alusão à luz, porque quando estamos na escuridão, nós batemos cabeça na parede, nós tropeçamos, nós erramos o caminho e aí por diante. E quando a gente acende a lâmpada, quando a gente acende a luz, a gente se encontra. A gente encontra a saída, a gente encontra a porta, a gente não tropeça, a gente não caminha. Então Jesus ele se coloca como a luz, porque ele sabe que a luz é que orienta. O mundo está em trevas. A gente vai percebendo como o mundo tem tantas ideologias, tantos falsos valores, tantas mentiras, tanta morte. Não morte física, mas morte espiritual, morte moral. A gente tem vendo em todo momento, o mundo é assim, com tantas situações contrárias, e Jesus sempre se fazendo a luz para conduzir a todos nós, Se a gente não tem a luz, que é Jesus, nós não saberemos para onde ir. Se a gente não tem a luz, a gente está nas trevas, nós às vezes estamos na treva e não sabemos. Não sabemos se estamos na escuridão, mas quando há um sinal de luz que a gente vai perceber, opa, eu não estou caminhando certo. Eu preciso dessa luz. Então por isso, meu irmão e minha irmã, nós, por nós mesmos, por nossas próprias forças, por nossas próprias vontades, nós somos incapazes. Nós somos incapazes de sair dessas trevas, de sair dessa escuridão. Mas quando a gente procura o Senhor e Ele se deixa encontrar, acende-se uma lamparina, acende-se uma luz, acende nossa vida e aí a gente começa a descobrir, tem uma vida abundante para mim. Não preciso viver esse mundo errante, esse mundo tão doido, esse mundo tão esquisito. Não, eu tenho uma luz que me conduz aonde eu terei vida, alegria, verdade em abundância.
E é o próprio Jesus que dá. Por minhas forças eu não consigo, mas à medida que eu o procuro, ele se deixa encontrar, ele vai iluminar os nossos caminhos, porque ele se deixa encontrar. E nós estamos já na quinta semana da Quaresma. A semana da Quaresma é um tempo onde a gente apresenta o nosso coração ferido, nosso coração de pecado ao Senhor. E é um tempo propício que a igreja nos oferece, onde a gente olha para o Senhor e vê o tanto amor Ele tem por nós, que se deu na cruz, e aí Ele se dá na cruz para justamente nos oferecer a ressurreição, a vida. Então precisamos da luz que é Jesus, para encontrar a vida e a vida abundante. E o tempo de Quaresma nos proporciona muito isso. Estamos na próxima semana, a Semana Santa, para viver o domingo da Páscoa. À medida que a gente encontra o Jesus, a luz se acende no nosso coração e nós passamos para a vida nova. A Páscoa é isso, passar para uma vida nova. E essa vida nova a gente só passa se encontrarmos Jesus, Ele que é a luz. Possamos então nos colocar diante de Jesus essa semana e assim vivenciar bem esta última semana da Quaresma para viver melhor ainda a Semana Santa e aí viver a abundância que Cristo quer dar a cada um de nós. Hoje, segunda-feira, peço ao Senhor que você possa ter uma semana excelente, a semana cheia de paz, cheia de bênçãos do Senhor, para que assim possamos viver nessa semana orientados pela luz que é Ele. Que a sua semana seja orientada pela luz que é Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.